Presença do Mestre na Baía de Luanda. O sol dourado refletia nas águas tranquilas da Baía de Luanda. Ali onde os primeiros navegadores portugueses aportaram séculos atrás, o tempo parecia suspenso. Pescadores puxavam suas redes, jovens passeavam à beira-mar, vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias. Mas de repente, algo mudou. Uma presença indescritível tomou conta do lugar. Os olhares se voltaram para um homem que caminhava suavemente sobre a areia. Seu rosto era sereno, mas sua autoridade era inegável. Jesus estava ali. Ele se aproximou do povo e, com uma voz que penetrava o coração, disse: Angola, eu conheço sua história. Eu vi quando fostes arrancada das tuas raízes, quando os teus filhos foram levados como escravos, quando a terra que era tua foi tomada por mãos estrangeiras. Eu vi quando clamaste por liberdade, quando a guerra destruiu famílias, quando o sangue de muitos foi derramado. O vento soprou forte, como se carregasse a lembrança das dores do passado. Alguns mais velhos sentiram um aperto no peito ao recordar os tempos difíceis. Mas eu também vi quando se ergueram novamente. Vi quando reconstruíram suas cidades, quando buscaram um futuro melhor. E agora eu lhes pergunto, qual tem sido o preço dessa reconstrução? As pessoas se entreolharam. Algumas sentiam um arrepio percorrer o corpo, pois sabiam que ele falava algo profundo. Vocês buscaram ouro, petróleo, riquezas, mas se esqueceram da verdadeira riqueza. Construíram prédios altos, mas os corações continuam vazios. Libertaram-se das correntes físicas, mas continuam presos a correntes invisíveis. Eu pergunto, Angola, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O silêncio tomou conta da Baía. Muitos sentiam que aquelas palavras eram para eles. Angola havia conquistado independência e crescimento, mas ainda enfrentava desigualdade, corrupção e um povo sedento por algo mais profundo. Jesus olhou ao redor, observando cada rosto. Ele não estava ali apenas para falar, mas para transformar. Eu estou aqui porque ainda amo essa terra. E eu lhes digo, há um caminho melhor. Mas primeiro vocês precisam enxergar a verdade, e assim o povo aguardava. O que ele diria a seguir? O vento soprava suavemente sobre a Baía de Luanda, e o povo, reunido ao redor de Jesus, aguardava suas palavras com expectativa. Seu olhar percorria cada rosto, homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres. Ele conhecia as dores de cada um, os anseios, os medos e as cicatrizes que Angola carregava. Angola, fostes uma terra cobiçada por muitos. Vi quando chegaram os primeiros navios, e quando os teus filhos foram levados contra a vontade, arrancados do seio de suas famílias. Eu ouvi os clamores nos porões dos navios negreiros, as orações feitas em meio ao desespero. Vi cada lágrima derramada nos campos de trabalho forçado. E digo-vos, eu nunca os abandonei. As palavras de Jesus tocaram fundo naqueles que conheciam a história de sua terra. Muitos carregavam no sangue a herança de um povo que sofreu, mas sobreviveu. Mas quando o cativeiro terminou, veio outro jugo. Vi quando se levantaram para lutar por independência, quando o sangue angolano foi derramado por angolanos. Durante anos, irmãos lutaram contra irmãos, e eu me perguntava, até quando? A liberdade pela qual clamaram finalmente chegou, mas com ela veio a corrupção, a desigualdade, o abandono. Eu vejo aqueles que acumulam riquezas, enquanto muitos dormem com fome. Eu vejo os que clamam por justiça, mas encontram portas fechadas. Eu vejo os jovens que perderam a esperança, que tentam fugir, buscando um futuro melhor em outras terras. Jesus olhou para um grupo de jovens encostados num muro, alguns deles com celulares nas mãos, outros com o olhar cansado. Ele se aproximou e disse, Meus filhos, por que vocês fogem? Por que acreditam que só há futuro longe daqui? Vocês nasceram nesta terra, e esta terra precisa de vocês. Mas para reconstruí-la, precisam primeiro reconstruir seus corações. O problema de Angola não é apenas político, econômico ou social. O problema é espiritual. O murmúrio se espalhou entre a multidão. Alguns assentiam com a cabeça, reconhecendo a verdade, enquanto outros olhavam para o chão, sentindo o peso das palavras. Jesus então se voltou para um grupo de governantes e líderes que estavam presentes, talvez esperando um discurso de aprovação ou condenação. Mas o que ele disse foi diferente. Aquele que governa sem justiça destrói seu próprio povo. Aquele que se enriquece à custa dos pobres cava sua própria ruína. Vocês foram colocados em posição de liderança não para servir a si mesmos, mas para servir ao povo. E um dia prestarão contas. O silêncio foi profundo. Era uma verdade difícil de ouvir, mas ninguém poderia negá-la.
Angola era uma terra rica, mas sua riqueza não estava sendo usada para todos. O povo sentia isso todos os dias. Então Jesus abriu os braços e declarou: Mas eu não vim apenas para expor feridas, eu vim para curá-las. Angola, ainda há esperança para ti. Mas antes de falar da solução, pergunto: estarão dispostos a ouvir? A multidão se entreolhou. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Algo dentro deles começava a se mover. Poderia haver um novo caminho? Poderia Angola realmente ser restaurada? Eles aguardavam. O que Jesus diria a seguir? O sol começava a descer no horizonte da Baía de Luanda, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O povo estava em silêncio, absorvendo cada palavra de Jesus. Suas palavras haviam confrontado, revelado verdades que muitos tentavam ignorar. Mas agora, ele olhava para todos com amor, pois não havia vindo apenas para expor feridas, ele havia vindo para trazer cura. Angola. Muitos procuram a solução para seus problemas em líderes, em riquezas, em acordos políticos, em promessas vazias. Mas eu lhes digo, o coração desta nação não será restaurado por mãos humanas. Somente eu posso trazer uma transformação verdadeira. As palavras de Jesus pareciam atravessar cada pessoa presente. Ele caminhou até um pescador que havia parado seu trabalho para ouvi-lo e pegou um punhado de areia entre os dedos. Vocês veem essa areia? Se a jogarem ao vento, será levada para longe. Se a tentarem segurar, escapará entre os dedos. Assim é a esperança quando depositada no lugar errado. Muitos confiam em governos, em riquezas, em forças militares, mas tudo isso passa como a areia ao vento. Ele então se virou e apontou para o mar. Mas olhem para o oceano. Ele permanece firme e imenso. Assim é aquele que constrói sua vida sobre a minha palavra. Eu sou a rocha que não pode ser abalada. Os olhos do povo começaram a brilhar com uma nova compreensão. Angola, vocês têm clamado por mudança. Mas de que adianta querer mudança se os corações continuam os mesmos? Eu não vim apenas para mudar governos ou sistemas. Eu vim para mudar corações. Ele caminhou até um grupo de crianças que brincavam descalças na areia e sorriu. A esperança desta nação não está apenas em reformas ou investimentos. Está nos pequenos, nos humildes, nos que têm sede de justiça. Vocês querem um novo país? Então comecem sendo um novo povo. Que cada família angolana volte seus olhos para mim. Que cada pai ensine aos seus filhos os meus caminhos. Que cada jovem decida viver em integridade. Que cada líder governe com temor e justiça. Então verão a transformação que tanto anseiam. Os mais velhos assentiam com a cabeça, os jovens olhavam para ele com olhos marejados. As palavras de Jesus não eram apenas um discurso, eram um chamado. Ele então abriu os braços e proclamou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma nação encontra paz longe de mim. Nenhum povo prospera verdadeiramente sem minha justiça. Angola, se voltares para mim, eu sararei tua terra. A multidão agora estava completamente envolvida. Algo dentro deles queimava. Não era apenas emoção, era convicção. Mas antes que pudessem falar, Jesus ergueu a mão, sinalizando que ainda não havia terminado. O chamado final estava por vir. O céu de Luanda já estava tingido de tons roxos e dourados, anunciando o fim do dia. Mas naquele momento, algo maior estava acontecendo. Não era apenas mais um pôr do sol, era um chamado para um novo começo. O povo estava atento, seus corações pulsando diante das palavras de Jesus. Ele olhou para todos com ternura e firmeza ao mesmo tempo. Sua voz ressoou como o som de muitas águas. Angola, hoje coloco diante de ti dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da justiça e o caminho da corrupção. O caminho da luz e o caminho das trevas. A quem escolherás servir? Os rostos na multidão se encheram de reflexão. Alguns já estavam chorando, outros pareciam inquietos. Vocês clamam por justiça, mas continuam praticando injustiça. Vocês desejam paz, mas ainda semeiam divisões. Querem prosperidade, mas fecham seus corações para o necessitado. Até quando tentarão construir um futuro sem mim? Ele fez uma breve pausa e, com os olhos fixos na capital angolana, proclamou: Angola, eu ainda estou batendo a porta. Se ouvires a minha voz e abrirdes o teu coração, eu entrarei e sararei tua terra. Mas se continuarem endurecidos, se persistirem em seus próprios caminhos, verão a ruína que vem sobre aqueles que rejeitam a verdade. O silêncio era profundo. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Jesus então abriu os braços, como se quisesse abraçar toda a nação, e fez seu último convite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Angola, tua libertação não está em novas leis, nem em novos governantes. Está em mim.
Eu sou a tua paz, eu sou a tua redenção, eu sou a esperança que nunca falha. Muitos começaram a se ajoelhar, alguns levantaram as mãos aos céus, outros simplesmente choravam, sentindo algo que nunca haviam sentido antes, uma certeza inabalável de que estavam diante do próprio Filho de Deus. Jesus então olhou para o horizonte, para além da Baía de Luanda, como se enxergasse o futuro. Com uma voz suave, mas carregada de autoridade, ele concluiu: Eu voltarei, e naquele dia cada nação será julgada. Bem-aventurado o povo que me escolhe agora, pois encontrará a vida eterna. Angola, tua decisão está em tuas mãos. E com essas palavras, ele começou a caminhar entre o povo. Mas algo havia mudado. Ele não era apenas uma visão. Ele agora estava dentro dos corações que o aceitaram. O vento soprou forte sobre a baía. Não era um vento comum, era um vento de renovação. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam.